Alô nação, meu nome é Celso, do canal Soflá do Urubu, e hoje nós vamos falar sobre essa partida tenebrosa, Flamengo e Fortaleza. Aqui no canal é papo reto. Antes de começarmos, gente, vou pedir que vocês ajudem o canal, inscrevam-se, sentem o dedo no like, comentem o nosso vídeo e compartilhem com todos os amigos que você tem, flamenguistas ou não. Ajudem o canal a crescer. Muito obrigado! Ele foi desastroso tecnicamente, jogadores em setores muito importantes jogando muito abaixo, principalmente Arão, que comprometeu o jogo na primeira etapa. João Gomes esteve muito mal, perdeu vários combates, o que não é normal dele. O Pablo, que sempre foi a minha opção na zaga, errou demais. E no ataque, nós tivemos um Bruno Henrique horrível. Bruno Henrique não está fazendo nada. Eu acho que temo até pela continuidade dele na equipe titular. No primeiro tempo, o Andréas foi inoperante, né? Ele não se encontrou na posição. O Paulo Souza tentou colocar ele um pouco mais próximo ao Pedro, mas ele não se encontrou. Na verdade, ele só voltou a jogar bem quando ele foi para a posição um pouco mais recuada, com o jogo um pouco mais, olhando o jogo um pouquinho mais de frente, né? Mas mesmo assim, ele dificilmente entrou em divididas, bolas que ele tinha vantagem, ele não dividiu, ele não procurou o combate. Ele deve estar com medo de se contundir e de repente isso comprometer a volta dele ao Manchester. Não sei, realmente é preocupante. Mas ele não jogou, dos jogadores de meio campo, ele foi o melhor. No segundo tempo, o Paulo Souza ele conseguiu dar uma ajeitada no time, isso é incontestável. O time voltou melhor postado, deu menos espaço por Fortaleza. O Fortaleza já não conseguia fazer as transições da maneira como ele estava fazendo no primeiro tempo, mas teve o fatídico pênalti que o Pedro perdeu. Num jogo desse, você tem que enfiar essa bola dentro do gol, sabe? O jogo está difícil, as coisas não estão funcionando. Eu respeito o jogador que tem a técnica de fazer aquela colocada e tal, mas num jogo desse, você tem que enfiar a bola dentro do gol. Não pode, não tem desculpa. Aquele gol, se o pênalti entra, o jogo seria outro, com certeza. Porque o Flamengo controlaria melhor o jogo. E aí dificilmente os contra-ataques que tiveram no final da partida aconteceriam. Porque o Flamengo não estaria no desespero em busca do gol. O gol do Fortaleza acontece em uma transição rápida que eles fizeram, porque o Flamengo estava extremamente adiantado. Assim mesmo, nesse gol que eles fizeram, o Flamengo tinha a superioridade numérica em relação ao jogador do Fortaleza. Mas é porque os jogadores também já estavam cansados, porque, claro, aos 90 minutos do segundo tempo, você pressionando, você lá em cima, no ataque, pressionando, buscando o gol da vitória, chega um momento que cansa, as pernas já não respondem mais. Então, mesmo com superioridade numérica, o Fortaleza conseguiu ter a superioridade técnica, conseguiu finalizar com o rebote do Hugo e a finalização do menino que entrou no segundo tempo. Aliás, a jogada acontece com dois jogadores descansados do Fortaleza pelo lado direito numa transição rápida. Então, na verdade, foi um desastre completo, um desastre não na escalação, porque a escalação era aquela, ninguém pode dizer que houve um erro de escalação. Aí podem dizer, não, o Paulo Souza tá ok, ele escalou, mas os jogadores não performaram. Ok, isso pode acontecer, acontece com todo mundo. Ele não consertou no primeiro e segundo tempo? Consertou, ou seja, o técnico viu os erros cometidos tecnicamente pelos jogadores e o erro cometido por ele no posicionamento desses jogadores. Ao invés de colocar o Andrés tão espetado junto com o Pedro, ele precisava ter colocado no primeiro tempo o Andrés um pouquinho mais recuado, talvez dando uma cobertura melhor ali na saída do Pikachu. O importante é que o técnico viu isso e alterou na segunda etapa. Mas, tecnicamente, o time, embora tenha respondido na segunda etapa, continuou mal.
Então, não dá para culpar a formação e nem as alterações feitas, porque o Everton Ribeiro, que seria talvez a alteração mais criticável, ele já estava dando nítidas mensagens de que não aguentava mais o jogo. E entrou o Lázaro, entrou razoavelmente bem, fazendo uma função ali na esquerda, e entrou também o lateral Felipe Luiz. Felipe Luiz entrou muito, ele quase como um meia, né? Então ele começou a abrir espaço ali. Realmente o jogo ficou bom, porém tecnicamente muito ruim, desastroso. Importante passar um resumo do número dos jogos, tomando o meu cafezinho personalizado. É a única coisa que presta hoje. Então, o Flamengo foi superior em posse de bola, 66 a 34%. Uma posse de bola, na verdade, assim, que não teve muito efeito, né? Porque muito dessa posse de bola foi no campo de defesa. Toques laterais, toques para trás, foi muito ruim nesse aspecto. Finalizações, nós tivemos 10 contra 12 do Fortaleza. Quer dizer, nós jogamos na nossa casa e conseguimos finalizar menos do que o time adversário. Não vou falar da posição do Fortaleza, o Fortaleza não é para estar na posição que ele está, isso é muito apelativo ficar falando da posição que ele está, isso é coisa para histéricos da internet. No gol, lá no retângulo, o Fortaleza fez 6 chutes no gol, o Flamengo 3. Grandes chances, o Flamengo teve uma, o pênalti, e o Fortaleza 4, né? Aquelas 3 logo no primeiro tempo, né? Pelo amor de Deus. E a precisão nos passes, o Flamengo teve 87% contra 75%. Como eu disse, teve uma precisão, não foi tão boa, porque o Flamengo, em média, tem acima de 90%, ou próximo a 90%, né? E teve 87%. Tá bom, não é um número tão distante, mas errou mais do que normalmente tem errado. Muito passe lateral, muito passe para trás, uma lentidão. Eu acho que a grande característica desse jogo do Flamengo foi a lentidão das transições, né? O Flamengo demorava muito para ir da defesa para o ataque. E essa demora, o Fortaleza recompunha suas linhas e acabava os ataques do Flamengo. Foi muito mal. O Paulo Sousa vai encontrar muita dificuldade de continuar no Flamengo. Quer dizer, isso já é um fato, né? Ele não tem mais condições de continuar no Flamengo, né? Isso é um fato dado, e agora é uma questão de tempo, né? Eu acredito que a derrota de ontem vai produzir um movimento interno na substituição dele. Eu normalmente sou contra a substituição de um técnico. Todo trabalho de um técnico deve ser de médio e longo prazo e nunca de curto prazo. 5 meses é sim curto prazo, ainda mais para o trabalho em que ele está submetido de reformulação de elenco. Ontem ele surpreendeu deixando no banco o Davi Luiz, deixando no banco o Felipe Luiz. Quer dizer, ele tendo esses medalhões, ele dá demonstração clara de que não joga com crachá. Ele tirou o Diego Alves, apesar dele ter entrado no aquecimento, o Diego Alves não foi nem relacionado para o jogo. Ele demonstra que ele está quebrando determinadas barreiras dentro do elenco. Isso tem lá seu louvor. Porém, o time não está encaixando, né? E aí é uma questão de saber o que seria melhor. É certo que um treinador vindo para o Flamengo agora, ele vai encontrar muita dificuldade de trabalhar, porque não tem tempo de treino, é quarta e domingo, está arriscado se já está ruim, ficar pior. Os otimistas vão dizer, não, pode chegar alguém aqui, dar um ar de motivação, mas isso aí é voo de galinha. Motiva 2, 3 jogos, mas se o time não treina, ele não muda, né? Se ele não treina, ele não consegue performar nos jogos. Eu acho que é realmente um problema. Eu acredito que o melhor é corrigir o rumo, você pilotando o barco. Corrigir o rumo tirando o piloto nunca é a melhor opção. Mas é uma decisão difícil da diretoria. Bom, gente, por hoje é só. Amanhã nós teremos uma live às 9 horas da noite com convidados, onde nós vamos falar de tudo isso, fazer o pré-jogo, conversar sobre temas relacionados ao nosso querido e amado Flamengo. Eu vou pedir para vocês para darem um like, se inscreverem no canal, comentem o nosso vídeo e compartilhem com o máximo de pessoas que você puder, que vocês vão estar ajudando o nosso canal a crescer. Gente,
Até lá, até a próxima. Um grande abraço.